Gratidão pela presença de vocês. E hoje a gente está numa aula muito linda. A gente vai falar sobre a oração, a terapia da oração. E eu tenho certeza que essa aula, meu Deus, essa aula vai ser maravilhosa. Essa aula vai tocar nossa alma e nos trazer a consciência desse fator que faz parte da nossa vida, que a gente está o dia inteirinho nesse movimento, a gente não está percebendo, e a gente vai aprender a ver de maneira correta e a usar isso a nosso favor a partir de hoje. Ricardo, você pode colocar a música para a gente dar uma respirada, uma relaxada? Essa música maravilhosa, que delícia escutar essa música, né? A gente já começa a sentir um relaxamento só de ouvir as primeiras notas. Ela já vem assim trazendo um gostosinho aqui dentro, e como a gente repete ela, a nossa memória já tem esse caminho gravado, né? A nossa mente já sabe que nesse momento a gente vai relaxar, a gente vai trazer nossa consciência para aqui, para agora, a gente vai perceber a nós, nos fazer presente em nós mesmos. Então pode fechar os olhos, respirar profundamente, segurar o ar um pouquinho dentro dos pulmões, sentir esse ar se expandir por todo o teu corpo e depois soltar esse ar levemente. Respira, sente o ar e depois solta de maneira bem leve. Aproveita esse alimento que é o ar. O ar é o nosso alimento mental, é o alimento da mente. Uma mente bem alimentada, ela nos conduz exatamente na direção que a gente precisa estar. Porque quando nos alimentamos desse alimento da mente, a gente consegue tomar decisões com mais facilidade, a gente está mais presente em nós, a gente está presente para aqueles pensamentos que às vezes chegam e não são nossos. Então a gente nem deixa ficar, porque a gente reconhece que é um pensamento intruso que veio ali trazer sementes que a gente não quer que frutifiquem na nossa terra. Então, no mesmo momento que chega, a gente já consegue perceber que aquilo não é nosso, a gente consegue tirar, a gente não deixa os passarinhos que a gente não quer que faça ninho, fazer ninho. Então, respirar, sentir o ar, se alimentar desse ar, desse exercício de respiração, é extremamente importante para a nossa vida diária, para a nossa condução na direção que a gente precisa estar, para as tomadas de decisões certas, para seguir no caminho certo. Então, respira, saiba que você está alimentando o teu corpo mental nesse processo de respiração. Deixa o ar te satisfazer. Deixa o ar saciar a sua fome mental. E mentalmente, leve esse ar para cada célula do teu corpo. Cada parte do teu corpo, deixa cada parte receber essa energia, receber essa força. Imagina esse ar passando em você, do topo da tua cabeça, fluindo por todo o teu corpo e descendo até a ponta dos dedos dos pés. E depois retornando, fluindo para cima de novo até o topo da tua cabeça. E você vai se reenergizando, sentindo-se fortalecida, sentindo-se animada, sentindo-se determinada e feliz. E muito feliz. Isso. Respira profundamente. E solta o ar agora de maneira mais relaxada. E se sentindo muito bem, muito energizadas e energizados. Pode voltar aqui, abrir os olhos.
que a gente vai focar aqui na nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Cunha, terapeuta há mais de 17 anos e professora aqui da Faculdade da Alma. E estou aqui toda segunda-feira. A partir de hoje, a gente vai ter uma pequena alteração, mas toda segunda-feira aqui trazendo conteúdo de desenvolvimento, de crescimento, de expansão da consciência, para a gente despertar para o ser que a gente é. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a terapia da oração. Vamos entender o que é a oração na vida da gente. Aí você fala, Eliane, mas eu não sou religiosa, por que eu preciso saber de oração? Porque oração tem nada a ver com religião. Oração tem a ver com a gente, tem a ver com a vida, tem a ver com aquilo que nós somos. Nós aprendemos aqui desde o início das nossas aulas que a gente é espírito, né? Que nós somos espírito, que matéria, que físico, que corpo físico é apenas uma pequena parte daquilo que a gente é. Então, a oração, ela faz parte de nós. A oração é parte daquilo que eu sou. A oração, outro dia eu vi tem um livro que eu estava lendo, do Greg Braden. Nesse livro, ele fala dos manuscritos, né, de Isaías, que é aquela parte das cartas de Isaías que não entrou na Bíblia. E esses manuscritos ficaram perdidos por muito tempo, e depois de muito tempo esses manuscritos foram encontrados, né? E parte da nossa aula de hoje tem a ver com a leitura desses manuscritos, porque Isaías, ele traz muita coisa relacionada a essa questão da oração. E lá nesse livro, ele dizia, né, que ele estava numa palestra, num dado momento ele escuta uma pequena voz bem lá no fundo da sala ecoando. E essa voz vinha com uma pergunta que dizia para ele assim, por que a gente deve orar? E ele conta que até aquele momento ele nunca tinha parado para pensar por que a gente tem que orar. Ele nunca tinha parado para pensar sobre essa questão específica. Então, para ele poder ganhar um pouquinho de tempo para dar uma resposta para a pessoa que perguntou, ele desceu ali do palco onde ele estava, foi caminhando até a plateia onde estava a moça e perguntou, olhando diretamente para ela, para ele poder receber uma resposta que fosse condizente com aquela pergunta, para ele poder trazer ali para todo mundo. E a resposta vem, né? Quando a gente está no ID, a gente deu o nosso aval, sim, né? Estou aqui, sim, usa-me, né? Vem, não tem como, a gente precisa só abrir a boca, então vem. E foi o que ele fez. E aí, quando ela perguntou de novo, porque ele pediu para ela repetir a pergunta, a resposta veio. E a resposta foi: a gente precisa orar porque a semente precisa da água. E aí, depois ele vai explicando o porquê dessa resposta, e foi linda a explicação. E aí ele trouxe que a semente, ela é completa. A semente é completa, gente. A semente tem toda a informação daquela planta que ela vai ser, ela tem toda a informação daquele fruto que ela vai desenvolver. A semente, por mais que ela venha num monte, por exemplo, numa vagem, venha lá 10 sementes, aquela sementinha única dentro daquela vagem, ela já está completa em si. Da mesma maneira que nós somos completos em si. Eu sou completa em mim, você é completa em você, a gente é completo. Só que a gente precisa da água. A gente precisa da água para a gente poder se desenvolver. Assim como a semente precisa da água também para poder mostrar a que veio, né? Mostrar os seus frutos. E foi lindo. Depois, né, se vocês tiverem interesse, eu posso até passar a referência desse livro, desse grande cientista. Greg Braden é o cientista. Então, eu passo para vocês. Mas é muito lindo, porque ele fala sobre a oração. E essa oração, que de fato é a oração que a gente precisa aprender a como se fazer, né? A como orar. E aí eu coloquei para vocês ali, no encartezinho, né, da aula, algumas coisas que eu vou voltar para aquilo que eu coloquei, porque ali tem, né, o desenrolar da ideia da nossa aula de hoje. Então, eu vou voltar para aquele encarte para a gente seguir ali um passo a passo. É natural do ser humano, quem leu vai lembrar disso, é natural do ser humano acreditar em algo que o sustente.
A gente precisa ter isso. E a gente já cresce aprendendo que a gente precisa ter um sustentador. E só que muitas vezes, gente, esse aprendizado que a gente tem na busca desse suporte, desse ser que vem em nosso sustento, essa aprendizagem ela está de maneira equivocada. Por quê? Porque quem está trazendo para a gente também aprendeu de maneira equivocada, só está nos dando aquilo que ela tem. E aí a gente cresce acreditando numa força fora, numa força lá em cima, né? Ou numa força lá no além. E a gente não acorda para a realidade de que essa força está dentro de mim, de que essa força está em mim, de que essa força faz parte de mim. E aí eu coloquei, inclusive, lá no encarte, né, que em relação a isso, as escrituras sagradas afirmam: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E, de fato, gente, a gente não sabe orar como convém. Porque se a gente soubesse, não ia precisar, né, de uma intercessão do Espírito para ajustar ali aquilo que a gente está orando para que chegue da maneira que a gente quer. Então, a gente não sabe. Só que, ó, mais uma vez, o Espírito interceder por nós para nos, né, para levar além aquilo que a gente está buscando aqui, é mais um plano de misericórdia de Deus. Porque a gente não fala aqui que o fato da gente não morrer, né, é porque a gente ainda respira de maneira inconsciente, que você não está percebendo, às vezes você não está percebendo sua respiração, e você está lá respirando, por isso a gente se mantém vivo. É a misericórdia de Deus. Eu posso aprender a me alimentar da maneira correta? Posso aprender a me alimentar da maneira correta, que é o que a gente está fazendo aqui também, né? A respirar de maneira correta para eu poder ter mais do potencial que já está em mim aqui na Terra. Outro fator da graça e da misericórdia de Deus é a gente não estar consciente sobre a questão o quarto alimento, que é a alimentação, que é a alimentação vibracional. A gente não está acordado para essa alimentação vibracional. Então, eu preciso emprestar das plantas, a vibração das plantas, para eu poder me manter vivo. A planta recebe o alimento vibracional que vem do sol, que vem da chuva, que vem do meio ambiente. A planta recebe isso, e aí eu pego a planta, eu mastigo a planta, eu engulo a planta, para o meu organismo captar essa vibração da planta, que são as vitaminas, né, a energia das plantas, e aí ele capta essa energia da planta, aquilo que não é, que ele faz um bolo assim, ó, e lindamente, magnificamente, ele dispensa. Por quê? Porque ele não precisa do bolo, ele precisa da energia, né? Então, como a gente não está consciente para esse quarto alimento, que é o alimento vibracional, a graça nos dá, né, o arroz, o feijão, a abóbora, né, nos dá aquilo que a natureza produz. Então, tudo está aqui para me servir. Só que isso é um propósito também, porque quando eu chego aqui na Terra, eu chego muito inconsciente. E muito não, eu chego 100% inconsciente. Eu chego adormecida. Eu não estou aberta para eu me alimentar dos alimentos vibracionais, dos alimentos de respiração. Eu não estou aberta, ainda não sei nem como orar direito. Eu não estou acordada, eu não estou desperta para isso. Então, na minha ignorância, né, e a misericórdia me serve. Só que a misericórdia também me serve para eu despertar, né? Porque quando as situações começam a vir para a gente, né, a água começa a bater na bunda, não é para eu olhar para a situação e me revoltar com a situação. É para eu olhar para a situação e entender, poxa, peraí, que direção que eu tenho que tomar, né? Então, está tudo nos servindo. Só que quando a gente desperta para aquilo que a gente gente, então, começa a tornar a nossa vida o nosso paraíso na Terra. A gente começa, então, a tomar posse daquela vida abundante que a gente está aqui para viver. No meu arbítrio, eu caminho na direção dessa vida. Eu decido acordar, eu decido despertar, eu decido viver. Porque a gente conhece que ela fala, né? Desperta-te de entre os mortos. Desperta, né? Acorda, desperta, levanta-te. Então, eu vou me levantando, eu vou me despertando. E que morte é essa? É a morte da ignorância. Ignorância é minha consciência. Ignorância do não saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim para cá, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito aqui.
Então, à medida que eu vou acordando, que eu vou despertando, eu vou também acordando para aquilo que é. E hoje é dia da gente acordar para a verdadeira oração, é dia da gente acordar para esse fato maravilhoso na nossa vida. Então, é necessário uma mudança de aprendizado para a gente poder ter uma nova forma de utilizar esse poder a nosso favor. Então, a oração, ela é o lugar onde a gente se refugia, principalmente nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida, né? E chegou uma situação difícil, chegou um problema que eu estou vendo ali que eu não estou dando conta de lidar, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou pedir, eu vou implorar a misericórdia. Só que aí, quando eu estou nesse ato de pedir, vocês vão entender que é uma oração equivocada, eu estou criando uma realidade que eu não quero para a minha vida. Mas vamos seguir. O que muita gente não sabe é que estamos o tempo todo em oração. Não é só esse momento que as situações difíceis vêm para a minha vida que eu entro em oração. Eu entro em oração consciente nesses momentos, né? Porque eu decido orar. Eu decido para o meu quarto, eu decido para a igreja, eu decido para qualquer lugar onde tem a oração e eu vou para esse lugar orar. Só que eu estou o tempo todo orando. O tempo todo, gente, o tempo todo. A oração, ela corresponde à vida. Lembra que eu falei aquilo que eu sou? A oração é parte de mim? Então, eu estou o tempo todo orando. É incessante, né? A oração sem cessar é o que eu estou fazendo o tempo todo. O problema é que eu não estou consciente disso. Não estou consciente. Então, muitas situações que às vezes eu estou enfrentando na vida, eu criei no momento de oração. Eu criei no momento que eu estava ali pensando, sentindo e criando aquela situação. E eu não percebi. A oração, ela é o intento das nossas mentes. Ela corresponde a tudo quanto a gente pensa. Então, você está pensando, então você está em oração. Você só não está vigiando. Você está em oração, mas você não está vigiando. Por isso que a palavra fala vigiai. Muitas vezes você vai encontrar ali, onde tem a palavra oração, a palavra vigiai. Muitas vezes, se eu não estou enganada, em quase todas as vezes. Não está lá só oração, está lá vigia. Por quê? Porque em oração a gente já está o tempo todo. Aqui, ó, a gente está no movimento de oração. Né? Agora a gente consegue entender que oração não é só um movimento religioso. Tem oração na religião, tem oração no movimento religioso. Só que a oração faz parte de mim. A oração sou eu sou a oração. E quando eu me conscientizo disso, que eu estou o tempo todo em oração, e aí eu preciso entrar no passo seguinte, que é vigiar. Para quê? Para saber qual que é a oração que está fluindo daqui. Para saber o que está aqui, ó. Qual que é o movimento aqui, ó. Qual que é o movimento mental. Vigiar e orar em todas as circunstâncias. Não é só quando eu estou com uma situação ruim acontecendo na minha vida, é o tempo todo. É o tempo todo eu tenho que vigiar, cuidar ali da minha consciência, para saber o que eu estou botando para fora, o que eu estou emanando de mim, o que está saindo de mim. Né? A gente vigia e observa o que está dentro. Espera aí, deixa eu ver o que eu estou pensando. Eu quero criar isso? Eu quero que isso saia de mim? Eu quero que isso seja algo que eu criei? Então, eu preciso mudar a forma de orar. Eu preciso mudar a forma de pensar. Gente, orar e pensar é a mesma coisa, tá? Orar e pensar é a mesma coisa. A gente é cheio de ficar colocando rótulos, né, nas situações. Agora eu só estou pensando. Agora eu só estou orando. Agora eu sou uma coisa. Agora eu sou outra. E não existe isso. Existe aquilo que é, existe o que eu sou. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E a oração, a gente ouve, a gente aprende, né, que a oração de um ou dois que concorda aqui já criou essa realidade, já chegou lá, ok, já veio. Então,
para pensar no que a gente estava concordando ultimamente. No que a gente estava pensando ultimamente. Porque não é eu chegar num lugar onde tem 1, 2, 3 pessoas ali reunidas e achar que somente ali naquele momento é a oração. É também, mas eu estou reunido com vocês agora e está cada um na casa de vocês. Eu estou reunido com todo mundo que existe no planeta e está cada um no seu lugar. Por quê? Porque eu não sou só eu. Essa ideia da separação, ela não existe. Nós somos um. Nós somos um corpo. Então, se eu pensei aqui, a pessoa lá não sei onde pensou a mesma coisa, lá no outro lugar pensou a mesma coisa, concordou, ok. A gente criou uma realidade. Então, a nossa responsabilidade é de fazer o quê? Cuidar com aquilo que eu penso. Cuidar com aquilo que está na minha mente, que vai na minha mente. Eu tenho que ter essa responsabilidade. E isso é o vigiar. Isso é o vigiar. O vigiar para saber o que está aqui dentro. É o perscrutar o interno, o meu mental, a minha mente, para saber o que tem aqui dentro. Porque às vezes eu penso uma coisinha aqui e eu acho que não tem consequência. Não tem. E tem, gente, e tem, né? Em relação a isso, também diz, né, que tudo aquilo que eu faço está sendo registrado, porque eu terei de prestar contas disso tudo. Inclusive, nesse momento que a gente está aqui agora, a gente está aqui porque alguma situação que a gente não resolveu, a gente está aqui para resolver. Nós estamos aqui no acerto de contas. Né? A gente já está no acerto de contas. E quanto mais a gente desperta para quem a gente é, a gente ganha pontinhos nesse livro, nesse grande livro, onde está tudo registrado aquilo que eu preciso dar conta. Eu resolvo essas questões, eu dou conta disso. Né? Agora, quando eu permaneço inconsciente, então eu vou ter que, né, eu que lute para dar conta de resolver tudo isso. Então, vigiar já é um grande passo. Porque quando eu passo a vigiar aquilo que está na minha mente, eu sei qual é a semente que eu estou plantando. Se vem uma semente diferente, eu não vou deixar nem essa semente crescer e dar frutos aqui. Por quê? Porque eu não quero que sementes que não condiz com aquilo que faz parte daquilo que eu quero para mim, contamine e cresça junto e influencie. Então, eu preciso vigiar, sim. Se eu vigio a minha mente, se eu vigio aquilo que entra, eu já estou meio caminho andado do processo. Meio caminho andado. Por quê? Porque eu sei qual é a semente que está aqui. Então, essa eu deixo crescer e eu vou alimentando, botando a aguinha cada vez mais. Né? A gente está o tempo todo atraindo para nós aquilo que vibramos. E vamos tendo mais disso o tempo todo. Quando a gente ora pedindo algo, a gente vibra falta. Quando a gente ora agradecendo por algo, a gente vibra a abundância. Então, agora é outra chave que a gente precisa virar em relação à oração, que é o que eu quero vibrar? Eu quero vibrar falta ou eu quero vibrar a abundância? Se eu quero vibrar falta, eu continuo orando, pedindo, né? Vãs repetições, eu continuo pedindo. Se eu quero vibrar a abundância, então eu mudo aí, eu mudo a minha forma de orar, então eu começo a orar em gratidão. Esse fato é muito legal, porque quando eu tive contato com essa realidade, com essa verdade, eu falei, vou experimentar. E eu experimento mesmo, gente, eu experimento e fico observando para ver o resultado, né? E aí eu experimentei, eu falei, então agora eu vou, porque até então eu estava orando pedindo, porque é o que eu aprendi. Eu sabia orar pedindo. Por quê? Porque para mim oração era pedir. Era eu ajoelhar, ou eu erguer meus braços, ou eu fazer qualquer coisa, mas em petição, em pedir sempre. E uma coisa que aquele livro que eu falei no comecinho da nossa aula ensina é que tudo é energia, né? Tudo é energia, e essa energia, ela funciona nos polos eletromagnéticos, né? É energia de duas forças, forças de atração e forças de repulsão. Então, quando a gente está vibrando na energia da falta, que é quando eu estou em oração de petição, eu estou atraindo e estou repelindo ao mesmo tempo.
Então, se eu estou vibrando na energia da falta, eu estou atraindo mais falta para mim. Então, aquilo que eu estou pedindo, eu vou ter muito mais dificuldade de conseguir. Por quê? Porque eu estou afastando aquilo para mim, ao invés de eu estar atraindo aquilo para mim. Porque as duas energias, elas estão, né, ou sendo atrativa, ou repelindo, mas as duas não estão junto ao mesmo tempo. É igual o imã, quando a gente pega imã para brincar. Você pega dois pedacinhos de imã. Dependendo do verso ali do lado do imã, você vai aproximando do outro, o outro vai indo embora, o outro vai indo embora. Dependendo do lado que você está o imã, você se aproxima, ele pá, na hora, né? Ele atrai. Então, o tempo todo a gente está nesse processo de atração e de repulsão. Eu estou atraindo aquilo que eu estou aqui, ó, pensando, sentindo, né? Que é a minha vibração, eu estou atraindo, e eu estou repelindo o contrário daquilo. Então, se eu estou num processo de vibração positiva, eu estou atraindo aquilo que é positivo. E automaticamente expelindo aquilo que não é positivo. Se eu estou vibrando negativo, eu estou atraindo o negativo, automaticamente eu estou expelindo o positivo. Muitas pessoas falam, eu não vou orar não, vou parar de orar, porque parece que quanto mais eu oro, mais coisas ruins acontecem. Tem até um ditado, quanto mais... Não vou lembrar agora, mas tem um ditado que as pessoas falam, eu vou parar de orar, porque parece que está piorando, parece que está ficando pior, quanto mais eu oro, mais coisa ruim me vem, então eu vou parar. Quanto mais eu rezo, mais praga aparece. Exatamente. É mais ou menos isso, né? E é bem provável, né, quem já viveu um pouquinho de tempo, tipo a gente aqui, não estou chamando ninguém de velho, porque eu tô nesse meio, a gente já ouviu uma fala nesse sentido. Né? A gente já ouviu. Porque não é o que a pessoa está falando aqui, da boca para fora. É o que a pessoa está vibrando aqui dentro, é o que a pessoa está sentindo aqui. Agora, quando eu quero algo, eu vou orar agradecendo por aquilo. Agradecendo por quê? Porque eu acredito naquele que me criou, naquele que me fez. E aquele que me criou, aquele que me fez, disse que em 6 dias já estava tudo pronto. No 7º ele descansou. Então, assim, em 6 dias já estava tudo pronto, gente. E esse tudo é tudo. Eu acredito nisso. Eu acredito que o que eu quero, não importa o que eu quero, isso já existe. Isso já está ali para mim, em algum lugar do meu universo de infinitas possibilidades. É só eu esticar o meu braço na minha fé, na minha crença, na minha oração positiva e trazer para a minha vida aqui, ó, na realidade que eu estou. Então, eu acredito que tudo já está feito. Está feito, consumado, já está tudo feito, tudo. E tudo muito bom, porque quando ele fez, ele olhou para todo mês que é tudo muito bom. Então, é tudo muito bom. Então, eu acredito que tudo já existe. Então, o que eu quero? Eu quero saúde. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero saúde. Eu tô aqui, eu tô com um problema aqui, então eu quero saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá ajoelhar e pedir, me dá saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu vou agradecer pela saúde que eu tenho. Eu vou agradecer pela saúde no meu estômago, pela saúde no meu rim, pela saúde na minha perna, pela saúde no meu olho, pela saúde onde eu tiver com a situação. Até porque, gente, saúde é essência, é o essencial. Saúde é aquilo que faz parte da minha essência. A minha essência é plena, a minha essência é saudável, a minha essência é próspera, a minha essência é abundante, a minha essência é o próprio ser que se fez em mim. Então, na essência, eu já sou saudável. Por que tem que ficar pedindo saúde? Eu agradeço a saúde. E quando eu começo a agradecer a saúde, eu estou vibrando na prosperidade, na abundância do quê? Da saúde. Então, eu vou atrair a saúde para mim. Bota isso em prova, gente. Bota isso em prova. Eu lembro que quando eu provei essa forma de oração, eu estava... E, gente, a maioria das coisas que eu experimentei na vida, eu estava nos meus perrengues, porque meus perrengues demorou muitos anos. Deu para aprender muita coisa. Então, eu estava num dos meus perrengues e eu estava sentindo muito mal, uma sensação assim de morte em vida, mas eu tinha que viver. E aí eu comecei a agradecer
por me sentir bem. Eu comecei a agradecer por eu ser dona dos meus pensamentos e decidir aquilo que eu queria pensar e sentir, porque os sentimentos eram muito ruins. E aí eu comecei a agradecer. E parece assim que é mágica, mas não é, né? É ação, né? Fé e obra. Mas parece que é mágica, as coisas vão mudando. Só que sem vigiar, não acontece nada. Por quê? Porque no primeiro momento eu posso até fazer essa oração de gratidão e eu posso sentir que o negócio começou a mudar aqui, começou a ser bom para mim. Só que eu não estou vigiando. Se eu não estou vigiando, lembra que a gente viu aqui na faculdade que os pensamentos é vento? Porque o corpo mental está relacionado ao ar. Pensamento é vento, ó. Chegou um ventinho aqui, ó, entrou aqui, se eu não estou vigiando, aquilo estragou tudo. Aquilo que eu tinha começado a construir, né, meu castelinho bonitinho, vem um vento e sopra. Quando esse vento vem e sopra, eu não estruturei essa coisa boa que eu estava criando na rocha. Eu não estruturei na rocha. O que acontece? Esse vento vem e me derruba. Aí é onde a pessoa chega e fala: mas eu não vou fazer isso também não, porque não dá certo. Não vou fazer isso também não, porque não funciona. Não vou fazer isso também não, porque não sei o quê. Por quê? Porque não é só fazer. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que ficar acordada para essa realidade. E saber que veio o pensamento: opa, não é isso que eu quero. Veio alguma coisa. Já vou acordar para isso. Já vou resolver isso. Eu não vou deixar isso ficar aqui soprando. Eu trouxe uma oração aqui, que é a oração lá de Mateus 6, que a gente vai agora olhar um pouquinho para essa oração, mas até aqui, o que eu preciso estar consciente? Eu preciso estar consciente que a oração não é só um momento que eu me junto com outras pessoas, até porque a gente, junto com outras pessoas, a gente já está. A ideia que a gente faz de que tem que estar grudado com o outro, não estar grudado com o outro, mas eu tenho que estar lá na casa do outro, tem que estar aqui na minha casa, a gente tem que estar em algum lugar, é porque no nosso processo de desenvolvimento, aqui nesse plano material, a gente se desenvolve, né, com a mentalidade de separação, de separatividade. Você, eu sou eu, e isso nada mais é do que uma manifestação do ego ali na sua vertente de ego puro mesmo, porque a gente não está separado, a gente é um corpo, não importa aonde você está, ou qualquer outra pessoa está, ela não deixa de ser parte desse corpo. Então, a gente já está reunidos, a gente já está unidos, né? E nós já estamos unidos em oração. Ainda que muitas vezes é numa oração que a gente não quer o resultado daquela oração. Só que eu tenho certeza que a partir dessa aula de hoje, a gente vai conseguir mudar a nossa forma de pensar a oração, e quando a gente muda a nossa forma de pensar a oração, a nossa vibração sai e toca os nossos irmãos, os nossos próximos, toca outras pessoas. E aí a gente consegue mudar formas de pensar a partir de uma pequena mudança aqui em mim, aí em você, né? Então, a gente precisa sair dessa ideia de separação. Não existe separação, a gente é um corpo só. Por isso que muitas vezes, né, a fala vem, né, não julgueis. Por quê? Porque se eu julgo você, eu estou julgando a mim. Se eu aponto para você, eu estou apontando para mim. Se eu tenho raiva de você, eu vou ter raiva de mim. Porque tudo que eu faço para você, eu estou fazendo para mim. Nessa concepção, nessa ideia do corpo, da união, né? Somos todos um, somos um. Antes de eu começar essa análise de Mateus 6, a gente vai entender só um pouquinho das nossas aulas anteriores, que a gente falou sobre, né, os corpos sutis, sobre o que eu sou, sobre quem eu sou, sobre qual é a essência em mim. Então, aqui, ó, em mim, no meu corpo, no que eu sou aqui, eu estou e sou a representação do todo. E eu preciso entender essa parte de Mateus 7, que é a oração que Jesus nos ensinou, a partir dessa compreensão do que eu sou. Porque se eu não entro nessa compreensão do que eu sou, essa oração aqui fica vazia para mim. E é uma oração que o mestre ensinou. Ninguém menos que o mestre. Né? Então, a gente vai analisar essa oração sobre esse
essa compreensão que a gente já tem aqui da Faculdade da Alma. E toda essa caminhada que nós tivemos de 18 aulas, olha que coisa linda, 18 aulas, gente, que coisa maravilhosa. Não é uma nem duas, é 18 aulas, e tem gente que está às 18 aulas. Que gostoso, né? Então, essa compreensão toda que a gente teve em 18 aulas, ela vai ajudar a gente agora a abrir a nossa mente para essa oração, porque não tem como falar de oração sem falar dessa oração aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, depois eu mando para vocês essa telinha, tá? Mas dá para a gente acompanhar aqui, ó. Então, vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse quarto, gente, é aqui, ó. É aqui dentro, tá? É dentro de mim. Mas pode ser também meu quarto físico. Por quê? Porque eu vou estar ali, ó, em particular comigo mesmo, tá? Entendendo que nunca é para fora. A gente interpreta a Bíblia de uma maneira equivocada em muitas partes dela. Ela sempre fala de mim, ela sempre fala daqui, ó. Ela sempre fala desse caminho para dentro, tá? Então, aí no 9 começa, portanto, orai-vos deste modo. Pai nosso que estais no céu. Então, eu estou acordando para minha primeira parte, para minha essência primordial, para o Pai que está no céu, para aquela força primeira que eu sou, através da qual, né, essa matéria toda foi constituída. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora que é uma honra, né? É uma honra. Eu estou honrando aquilo que é o Pai. É uma honra. Venha o teu reino, venha o teu reino. Gente, quando eu falo venha o teu reino, eu estou dizendo, estou pronta. A casa está pronta para te receber. Venha o teu reino, venha o teu reino. E seja feito a tua vontade. Eu saio do meu ego, eu saio do ego para que a vontade do Pai se faça através de mim, que o reino dele se faça aqui, venha aqui. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, é na minha compreensão do todo e é na minha caminhada na matéria, no veículo. Quando eu falo assim na terra como no céu, é assim na minha ação aqui, no meu cumprir o propósito, no meu servir aqui como no céu. Eu uno a vontade do alto com a vontade do ser que eu sou em servir. E aí tudo pode se fazer, porque assim na terra como no céu se faz. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui é a referência aos alimentos. Vibracional, aquele que a gente já estudou. O pão nosso. Nosso de quem? Do corpo, da alma e do espírito. O corpo se alimenta de um alimento, a alma de outro e o espírito de outro. Não tem como você dar a comida sólida para o espírito. Não alimenta o espírito. Não tem como você dar a comida sólida, né, para a alma. Não alimenta a alma. A alma se alimenta de respiração, porque a alma era aquela parte da psique quem... Eu tenho pessoas aqui que entrou na aula da Faculdade da Alma, vocês vão entender porque a gente fica muito focado ali, né, na parte do corpo mental, do corpo emocional. Tem ali uma 3 partezinhas que corresponde à psique do ser humano, que é a nossa alma. Nossa alma é a nossa psique. Não tem como alimentar a alma de comida, eu tenho que alimentar a alma de respiração consciente, eu tenho que alimentar a alma daquilo que vai trazer alimento para a alma, saber o que eu escuto, saber o que eu vejo, saber o que eu toco, saber, eu tenho que ter esses conhecimentos, porque quando eu não estou tendo consciência disso, eu estou me adoecendo. Então, quando a fala aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o nosso na Trindade, corpo, alma e espírito. Quando a gente está desperto, aqui a gente está alimentando disso o tempo todo. A gente está tendo esses alimentos. A gente alimenta corpo, a gente alimenta alma e a gente alimenta espírito, né? E a gente ainda deixa corpo de jejum. A gente está fazendo direitinho, tá? Então, vamos seguir.
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Isso daqui, gente, serve para fora e serve para dentro. Por que serve para fora e serve para dentro? Porque para dentro eu também tenho dificuldade de me perdoar. Eu também tenho dificuldade em encontrar ali uma falha que eu cometi e dizer, tá tudo bem. Naquele momento que eu falhei dessa maneira, a minha consciência não estava pronta para fazer diferente. A minha consciência só foi capaz de fazer daquele jeito. Eu saio do meu auto-julgamento, eu saio de ficar me botando na berlinda, eu saio de ficar me apontando, eu me perdoo para eu poder levar o perdão adiante. Quem não se perdoa não é capaz de perdoar ninguém, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Ninguém dá. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso trazer o perdão para mim. Entender que se eu errei, peraí, posso corrigir? Tem como corrigir? Vou corrigir. Não tem como corrigir porque a consciência mudou. Então, eu entendo, eu aceito, eu faço o melhor que eu posso daqui para frente. Eu não vou voltar a errar de novo. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem, nos deve. Perdoa a mim mesmo, me encho disso e passo isso adiante. E não nos deixeis entrar em tentação. E não nos deixeis entrar em tentação. Entrar em tentação aqui, gente, é a parte do vigiar. Se eu não vigio, não tem como. E não deixei-nos entrar, eu estou pedindo aqui, é uma petição, mas é uma petição direcionada. Eu estou pedindo para eu me manter fortalecida no vigiar. Porque só quando eu estou vigiando, eu não caio. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o cuidar é vigiar. Então, quando eu estou vigiando, eu tenho mais probabilidade de permanecer de pé. Mas livra-nos do mal. Esse mal também é daqui, ó, tá? Não é de fora. É o mal que eu mesma faço para mim. É o mal da ignorância de eu não saber quem eu sou e nem querer saber. De permanecer do jeito que eu tô. Tá? Então, aqui eu peço de novo, mas livra-nos do mal. Esse nos é quem? Tudo que está em mim. E tudo que está em mim é você. Tudo que está em você sou eu. Somos um. Quando eu cuido daqui, eu estou cuidando de você também. É claro que o nosso olhar aqui nessa materialidade tem que estar para o outro. Né? Eu falo, eu vou comer esse prato de comida sozinha porque o outro vai estar se saciando porque o outro sou eu. Né, gente? Então, ter consciência, tá? Ter consciência. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Sempre dele. Sempre dele. O poder, o reino e a glória está em mim? Está. Está. Mas está em mim no veículo? Não. Eu não tenho que adorar o veículo. Né? O poder é dele. E como ele está em mim, e eu consciente disso, então o poder está em mim, nele, no que eu sou. Tá? E aí, essa oração, vocês não têm ideia, vocês têm, né? Eu acho que tem sim, porque é uma oração que a gente aprende já desde criança, mas é uma oração que eu tinha deixado esquecida. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem orar essa oração, sem né, colocar essa oração na minha boca, nos meus lábios, porque eu repudiei essa oração, porque eu aprendi que era uma oração de vãs repetição, porque todo dia que eu ficava ali, eu repetia a mesma coisa. Eu repetia a mesma coisa na minha interpretação, tá? Quando eu parei de orar essa oração. Eu ficava ali, eu achava que eu estava repetindo. Então, uma coisa muito importante a gente entender sobre vãs repetições. O que é vãs repetições? Vãs repetições é quando eu quero que alguma coisa aconteça e fico lá insistindo, e não faço nada para mudar. Então, eu fico lá, é vão. Não adianta eu querer e não fazer nada, não vai acontecer nada. É em vão, não faz sentido. Quando eu entendi isso tudo que eu estou trazendo para vocês, eu voltei a olhar para essa oração. Eu voltei a fazer essa oração. E quando eu voltei a fazer essa oração com consciência do que eu estava fazendo, meu Deus do céu, foi a coisa mais linda da minha vida.
Nossa, vocês não têm ideia, quando eu fechava os meus olhos para fazer, porque eu já sabia decor, né? Eu já sabia decor, mas agora com consciência, eu tive uma experiência fora do comum com essa oração, e eu quero que vocês façam isso, tanto que o quadrinho que eu vou deixar para vocês é esse quadrinho aqui que tem essa oração. Fecha os olhos em secreto, você e você mesmo, em secreto, e ore com essa nova consciência. Depois disso tudo que você escutou hoje, e depois você me manda uma mensagem para mim dizer o que você sentiu. Eu tenho certeza que vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova mente, eu tenho uma nova mentalidade, uma nova percepção dessa oração. Faça isso, gente, essa oração é maravilhosa, tá? Deixa ela ali, eu tenho certeza que vocês já sabem decor também, só que agora vocês vão fazer de uma nova maneira aqui dentro, tá? E a aula é essa, né? Eu coloquei aqui uma partezinha final que diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Já que a gente está falando de oração e de petição, a gente está cheio de pedir, cheio de não sei o quê, cheio de tudo mais para fora, só que o reino de Deus está aqui dentro. Então, o que eu tenho que buscar primeiro? O reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, tudo aquilo que eu quero já vem junto, já está no pacote. Busque o reino e todas as demais coisas vêm acrescentada. Vem acrescentada. Então, gente, vamos só retomar. Oração, ela é em gratidão sempre, tá? Agradecendo porque eu quero vibrar na prosperidade, daquilo que eu estou querendo. Você fala, mas Eliane, eu não tenho isso, eu quero isso, eu vou pedir em gratidão, vai ser estranho, porque minha mente vai saber que eu não tenho. É para isso mesmo, gente, é para mudar a mentalidade, mudar mindset, ter uma forma de pensar de maneira diferente. Porque, mesmo que você não esteja vendo, já existe isso que você quer. Já está feito, é seu, tá? Então, relaxa. E quando a gente escuta essas vozinhas da nossa mente, é a vozinha do ego, que está sentindo que ele está perdendo o espaço em nós. Então, ele vai, azucrinar. E a gente vai ouvir muito sobre ego na nossa aula. Eu já coloquei algumas aulas, né, extras lá dentro da plataforma, e tá lindo o movimento das meninas me mandando mensagem ali no privado, dizendo quanto uma única aula já mudou a vida delas. Tá tão maravilhoso. E dá tempo ainda de você entrar, porque a aula só começa, né? Agora é a nossa aula inaugural, no dia 17. E a nossa próxima aula, de fato, ela vai acontecer um tempo depois. Então, se você não entrou, dá tempo de você entrar, dá tempo de você se curar e dá tempo de você se tornar um profissional, caso você queira atuar como terapeuta, né? Fazer o teu serviço dessa maneira. Então, gente, vale a pena. É uma aula, de fato, para curar. Curando para curar. Né? E ainda você vai ter um certificado, uma credencial ali, reconhecido pela Faculdade da Alma. Que coisa linda, né? Eu coloquei um documento lá, que é o documento de regulamentação da formação, e naquele documento diz que, inclusive, o Conselho de Medicina reconhece a nossa profissão. Que coisa linda, né? Porque a gente está aqui nessa linha de cura, só que a nossa cura é onde? Na alma, né? A medicina vem curando o corpo, e a gente vai curar a alma. Fazer a nossa parte. Fala, Ricardo. Você consegue mostrar aquele áudio que você mostrou mais cedo, da pessoa que assistiu uma das aulas lá? Você consegue botar no microfone aí ou não? Eu não consigo, mas eu posso então colocar tá lá no grupo depois para vocês verem, porque eu estou usando a minha câmera do celular, por isso que eu tô bonita assim. Então eu não consigo colocar, tá bom? Mas o que eu quero agora falar para vocês? Mesmo com as aulas da faculdade, né, da formação, a farmácia da alma continua super, hiper, mega ativa, tá, gente? Para quem quer entrar na farmácia, ali ter usufruir dos remédios para cura da alma, corre para a farmácia, porque vale muito a pena. E uma pergunta que as meninas me fizeram, uma das meninas fizeram, se tinha que estar formado para fazer o curso, né, de psicanálise. Formado no sentido de psicologia, medicina, essas coisas todas. Não, tá? Não precisa. A gente precisa que você tenha o segundo grau completo e esteja disposto a servir. Porque essa é uma formação para servir. Servir a mim, servir, né, os meus mais próximos de mim, quiçá servir além, né? Servir além.
botar aqui a nossa farda de ceifeiro e ir trabalhar. Ir trabalhar porque os campos estão brancos e há necessidade de ceifeiros. Então, a gente está indo, atendendo o ID. E aí, gente, acho que eu não vou cessar de falar disso. Sabe por quê? Eu aprendi que esse encontro aqui, o que eu dou para vocês? Eu dou a palavra, né? Aquilo que sai da minha boca. E se eu não preencho aquilo que sai da minha boca, daquilo que é, vocês ficam aí recebendo palavra vazia e eu fico aqui, ó, dando palavra vazia. Não preenche, não faz sentido, não transforma. Talvez uma pequena mudança até venha, mas não transforma. Então, eu tive lá na clínica, para algumas pessoas eu já contei, que teve um momento que eu cheguei para Deus e falei, Deus, como assim? Eu sou profissional, eu sou cientista. Como que eu vou ter que falar, né, da palavra para as pessoas? E aí a voz veio, né? Porque se você não fizer isso, você quer resultado, não quer? Porque eu sempre quis, é o que eu sempre busquei. Desde o começo, quando eu entrei na clínica, eu falei, eu não vou ser uma terapeuta aqui, ó. Eu vou ser uma terapeuta, eu vou fazer valer, afinal de contas, um monte de terapeuta já existia, né? Se eu queria entrar, eu tinha que fazer a diferença. E aí, se eu não queria fazer diferença, se eu não queria dar resultado, então, só dessa maneira, não tem outro jeito. Aí eu falei, ok, né? Ok. Então, a gente preenche essa palavra daquilo que de fato alimenta, daquilo que de fato não faz com que ela retorne vazia, e isso que a gente manda, né? Então, não tem como você receber aquilo que vai transformar a tua vida se isso que a gente recebe da fonte não vem junto. Então, se está fazendo diferença na vida de vocês, não é porque eu estou falando. E também né? Porque eu me dispus, eu me coloquei aqui para jorrar. Mas é porque vem preenchido, vem fazendo a diferença. E quando faz diferença é porque já fez a diferença aqui. Então, a gente recebe todo mundo junto, todo mundo recebe. Certo? Ricardo, tem perguntas? Um comentário da Eliane Mendes, Heideck, que falou que aula esclarecedora sobre oração, que bênção. Hoje foi um divisor de água. É uma alegria, vocês confirmam ainda mais, né? A minha missão, meu propósito. Eu fico muito agradecida. Então, a cada 15 dias, a nossa aula aqui da Faculdade da Alma, porque eu vou fazer as duas coisas agora com a faculdade de formação, com as alunas de formação, tá? Se você ficou interessada, gente, eu acho que se a gente conversar com o Ricardo, a gente consegue ainda pegar a promoção da Black Friday, que foi uma promoção sem igual, tá? Para quem entra, primeiro mês, R$19,90, gente, de graça. Então, para entrar agora, R$19,90, primeira parcela, e as próximas com super desconto de 299 por 199, para você segurar e ter uma formação aí, uma certificação, né? Se tornar um psicanalista, assim como eu, e quiçá melhor, gente, muito melhor, né? Porque a gente prepara o outro para ser melhor do que a gente, né? Igual a gente cria os filhos, a gente cria os filhos para ser melhor. Então, simbora, se você se interessou, corre, que aí a gente vê se a gente consegue fazer estender essa promoção, porque foi até dia 11/11, a gente consegue estender para vocês que estão aqui dentro já da Faculdade da Alma, tá bom? Se vocês quiserem só me chamar e me falar. E no mais, daqui a 15 dias a gente está de volta, beleza? Meninas e meninos, beijo, vejo vocês na nossa próxima aula. Até!